Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Como Fazer. Nessa aula eu vou ensinar criar um efeito de sobreposição na sua página, que quando você clicar no botão vai acontecer esse efeito. Ok? Quando você clicar fora, quando você clicar novamente ele vai fechar. Clique em qualquer lugar da página para desligar o efeito. Contrário do que eu fiz na aula anterior, que eu usei as classes do W3 CSS, dessa vez eu vou criar as classes e estilizar para você ver a diferença de como o W3, o framework W3 CSS agiliza, né? Vocês viram como é que foi feito na aula passada? Se você não viu a aula passada, né? Você aqui é a aula do modal, você dá um pulo lá e vê primeiro, para você notar como é a diferença. Eu não criei nenhuma linha, não tive que digitar uma linha para criar classe com atributos, tá? Apenas usei inline as classes do W3 CSS, tá? Se você tem maior interesse em aprender esse framework, eu tenho um curso aqui nessa mesma plataforma, e maiores detalhes você pega na seção de introdução desse curso, caso você não tenha visto ainda, tá, ok? Vamos lá criar nossas classes. Eu repito, não precisei fazer nada disso na aula anterior, tá? Aí eu fiz dessa maneira, uma sim, outra não, para você saber ver qual é a diferença. Vamos lá. Tributo por atributo. Eu estou ensinando dessa maneira também, porque caso você não queira fazer, não saiba, não tenha conhecimento do framework, você vai saber fazer da maneira padrão, né? Vamos dizer assim. Peraí. Vamos lá. Atributo por atributo, para você ver a diferença. Espera aí, faltou o ponto e vírgula. É muito mais prático. Eu recomendo, sinceramente, que você faça o curso de W3 CSS, que você já deve ter chegado à conclusão. Se você viu a aula anterior e está vendo essa aqui, você vai ver a diferença, como é grande. Vamos lá, criando tributo para atributo. Agiliza muito o framework. Qualquer framework, todos os frameworks são criados, na verdade, para fazer isso, né? Para facilitar a sua vida. E essa é a intenção desse curso. Facilitar a tua vida. Foi para isso que eu criei esse curso. Você vai criar os elementos. Você vai ter a pronta referência, você não precisar. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar e colocar do jeito que você quiser, né? Background cola. RGBA. Para dar o efeito transparência, né? O index coloca esse elemento, o elemento que vai ter essa classe, uma camada à frente, né, da classe da página. Olha quanto atributo eu estou tentando criar para estilizar os elementos com essa classe. Use select. É muita coisa, né? Vamos para a próxima classe. Position. Tamanho da fonte. Opa, faltou aqui, tá vendo? Olha, faltou o ponto e vírgula aqui.
Aí viu como é que ele acertou? Interessante, por isso que eu gosto de trabalhar com brackets. Eu não conheço. Eu trabalho também com o da Microsoft, mas nesse curso eu optei por usar o brackets, tá? Só o brackets, por causa dessas vantagens que ele oferece. Cada um tem a sua vantagem, né? Vamos embora aqui, continuar criando nossas classes, nossos atributos, ou melhor dizendo. Vamos criar mais algumas classes, aliás, atributos, né? Continuando aqui. Color é a cor do texto. Ponto e vírgula. Select nome. Opa, isso aqui não tá sobrando aqui. Agora vamos. Acabei de criar as classes e os atributos. Olha o tempo que nós perdemos fazendo isso. Enquanto se eu, como na aula passada, tivesse usado as classes do W3 CSS, eu já poderia estar, nesse tempo que eu estou perdendo, criando os elementos. Você vê como é que é interessante as classes usar um framework para isso também. Tá? Vamos criar nossos elementos. Vou atribuir uma ID a esse elemento, que você já vai saber por quê. Tá? Você pode botar o nome que você quiser e um comportamento quando clicar. Quando clicar, ele vai chamar uma função que eu ainda vou criar. Outra div e vou atribuir outro ID a essa div. Minto. Vou chamar uma classe que nós já criamos. Criar outra div aqui dentro. Também a mesma classe que nós já usamos.
esse elemento span, eu vou mudar o font size, ok, e vou usar aqui inline a classe W3 CSS. Ok. Fechou a div, agora eu vou criar um botão. Vou atribuir um comportamento quando clicar nesse botão, ele vai chamar essa função que ainda vou criar. Ok? Esse botão é fora dessa div aqui, tá? Ok? Agora eu vou criar o script nessa aqui com as funções que eu criei lá em cima, você viu, né? Essa função aqui, off. E essa função aqui também, on. Vamos lá. Function. Estou criando a função primeiro on. E dizer o que essa função vai fazer. Get element by ID. Vai chamar essa ID aqui que eu criei lá em cima, que é essa primeira div aqui, tem essa ID overlay, foi a que eu estou chamando aqui. Quando clicar vai chamar essa ID, tá? Quando clicar quando chamar a função on, vai chamar essa ID. Vai clicar, vai aparecer. Ok? Clique. Agora vamos criar outra função. Off. Naturalmente, quando eu clicar nessa função, vai desligar o efeito. Get element by ID. Olha o que eu falei para prestar atenção com as letras maiúsculas e minúsculas, viu? Se você não prestar atenção, acontece o erro, depois você vai ter que ficar procurando o que foi. Ele vai fazer o contrário. Style, display, none, vai esconder o elemento. Um chama, um mostra, outro esconde. Faltou dar uma estilizada nesse botão aqui. Colorir o botão, vamos ver como é que ele ficou. Ah, beleza. Ok. Falta um detalhe aqui. Faltou um Szinho aqui no display.
ver como é que tá ficando. Clicou, aparece. Clicou, ele tinha que sumir. Então tem alguma coisa errada. Vamos lá descobrir o que está errado. Vamos lá ver como é que tá. Como é que ficou agora. Vamos ver se deu certo agora. Ok, funcionou. Obrigado e até a próxima aula.